Todos são bem-vindos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 11. E vamos ler do verso 1 ao verso 18, dando andamento à nossa série de mensagens nesse livro histórico do Novo Testamento. Atos, capítulo 11, de 1 a 18. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles." Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: "Eu estava na cidade de Jope orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: 'Levante-se, Pedro, mate e coma.' Ao que eu respondi: 'De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo.' Pela segunda vez a voz do céu falou: 'Não considere impuro aquilo que Deus purificou.' Isso se repetiu 3 vezes e, de novo, tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: 'Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos.' Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: 'João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo.' Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus?" Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: "Então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida." Até aqui a leitura da Escritura. Oremos mais uma vez. Ó Pai, nos ajuda a compreender esses eventos momentosos e fundamentais para a vida da Tua Igreja. Nos ajuda, Senhor, a perceber a intenção do registro feito por Lucas e de que maneira tudo isso se aplica a nós hoje. Nós oramos que o Senhor nos dê inteligência, humildade diante da Tua Palavra e disposição para mudar aquilo que nós precisamos mudar. E que entendamos quando de fato essa mudança vier da Tua parte. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de entrar no texto, deixe-me fazer uma breve introdução a respeito das questões ou do estado do judaísmo no século I, a época em que esse evento aqui aconteceu. Deus havia escolhido no Antigo Testamento a nação de Israel entre muitas outras nações, era composto dos descendentes de Abraão, a sua aliança, que tinha como símbolo a circuncisão, as suas leis, o culto verdadeiro, as suas ordenanças, o sacerdócio, as escrituras e especialmente a promessa da chegada do Messias, aquele em quem seriam benditas todas as nações da terra. Contudo, depois que os judeus regressaram do cativeiro babilônico, para onde foram mandados por conta da sua idolatria e da sua incredulidade, eles interpretaram errado a revelação que Deus lhes havia dado através de Moisés e começaram a pensar que eles eram a única nação da terra querida e abençoada por Deus. Quando a gente estuda a história do período intertestamentário, também chamado do período do Segundo Templo, que é o tempo entre Malaquias e João Batista, a gente pode entender porque que os judeus tiveram essa posição mais restrita. É porque eles foram assediados, não somente pelo Império Persa, mas também mais tarde pelo Império Helênico, sob a liderança de Alexandre o Grande, que tinha como estratégia
helenizar as nações que ele conquistava. Então, vamos supor, Alexandre o Grande conquistou Israel, a nação de Israel, e ele então impôs um programa de helenização, que significava tornar os judeus gregos, que os judeus adotassem nomes gregos, a religião grega, as práticas gregas e a língua grega. Então, ao contrário, por exemplo, dos babilônicos, que tinham como estratégia deportar os povos, que foi o que fizeram com Israel. Israel foi deportado lá para a Babilônia. Os gregos, quando tomaram aquela região, eles não tinham prática de deportar, mas de colonizar, de aculturar as nações. E eles tentaram fazer com que os judeus se tornassem gregos, né? Tentaram, inclusive, impedir a guarda do sábado. Houve um deles, chamado Antíoco Epifânio, um imperador desses, que sacrificou um porco lá no altar de Jerusalém para profanar o altar, para horror de todos os judeus, que provocou a chamada Guerra dos Macabeus. É assim chamada porque foi liderada por um sacerdote chamado, o sobrenome dele era Macabeu, e ele, com sua família de sacerdotes, liderou um movimento de revolta. E desse movimento que vai surgir o farisaísmo, os fariseus, porque eles zelavam pelas tradições de Israel, a observação mais estrita da lei, e não admitiam que os judeus parassem de cumprir as leis e seguir os mandamentos que Deus havia mandado. Eles resistiam à helenização. Então, esse espírito nacionalista já tinha uma barreira. Essa barreira ficou maior ainda por conta da Guerra dos Macabeus e da resistência dos judeus às tentativas de helenização. Então, quando Jesus vem a esse mundo e ele então é rejeitado pelos judeus, morto, ressurreto, manda o Espírito e a igreja cristã começa, foi num ambiente em que o judaísmo era diferente, ele tinha uma visão diferente de mundo daquele judaísmo que veio através das leis que Deus tinha dado a Moisés. Porque no Antigo Testamento estava muito claro que Israel tinha sido escolhido para ser uma bênção para todas as nações. E que, através dos filhos de Abraão, as nações todas seriam abençoadas. Israel seria o emissário de Deus, trazendo a bênção para os povos que Deus havia criado. Isso se perdeu durante o período do Segundo Templo. Os judeus achavam que eles eram um povo exclusivo de Deus e todas as outras nações eram feitas de pessoas condenadas à morte, ímpias e com as quais o judeu não devia ter nenhum contato. Vocês podem entender agora a dificuldade de Pedro, né? Pedro foi criado com essa mentalidade. Não somente Pedro, mas todos os apóstolos, eles eram judeus, eles foram criados com essa mentalidade. E agora chegou o momento em que a esperança messiânica, que era uma coisa exclusivamente de Israel, agora parece estar escapando por entre os dedos dos judeus cristãos e se estendendo para os outros povos, para o horror de muita gente, não é? Que achavam absurdo. Jesus era judeu, a Bíblia era judaica, a esperança messiânica era judaica, o verdadeiro culto era dos judeus, os patriarcas eram dos judeus, os profetas eram dos judeus, os gentios não têm salvação para eles, não é que vão todos para o inferno, era esse o pensamento típico do judeu daquela época. Então, os primeiros cristãos, como eu disse, eram todos judeus. E o fato de que eles se converteram a Cristo não mudou a mentalidade deles a princípio. Eles continuaram nas suas práticas judaicas e com aquela mentalidade separatista e nacionalista. Nós vimos como Deus teve de convencer Pedro a ir pregar na casa de Cornélio. Primeiro, a visão do lençol, né, cheio de animais, mata, come. Pedro diz, de jeito nenhum, está cheio de bicho imundo aí, eu nunca comi isso na minha vida, não vou comer agora, sou um judeu praticante, não é? Depois o Espírito Santo falando no ouvido de Pedro, vai com esses homens que estão aí, fui eu que enviei. E Pedro chega na casa de Cornélio, e aí Cornélio já está esperando por ele, já tinha tido uma visão de um anjo preparando o caminho. Então, olha a trabalheira que deu para convencer Pedro de que o evangelho era para ser pregado aos que não eram judeus. E agora, depois que tudo isso foi consumado, que Pedro prega lá na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce sobre Cornélio e sua família, aqueles que creram. Pedro batiza esses irmãos e os recebe na igreja. A notícia chega lá
na sede da igreja em Jerusalém. E os apóstolos ficam furiosos com Pedro e chamam Pedro para o interrogatório, para a salinha do conselho. Vem cá, Pedro, você precisa dar algumas explicações para nós sobre o que você andou fazendo. Então, é sobre isso esse texto de hoje. Ele trata exatamente da defesa de Pedro diante da igreja de Jerusalém, diante dos apóstolos, da razão pela qual ele esteve na casa de um incircunciso, que era Cornélio, e ali pregou o evangelho, batizou aquelas pessoas e as recebeu como membros da igreja. Vamos então começar com os versos de 1 a 3, onde nós temos aqui o questionamento feito pela igreja de Jerusalém a Pedro pelos atos cometidos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então, preciso lembrar a vocês que a igreja de Jerusalém, ela era, a essa altura, considerada a igreja mãe. E não era sem razão, porque foi a primeira igreja que nasceu ali em Jerusalém, porque os apóstolos estavam lá em Jerusalém, e porque dela o evangelho tinha saído já para os samaritanos e para outras regiões ali circunvizinhas, ainda não para os gentios. Então, era a sede da igreja, a sede física, por assim dizer. Portanto, mesmo que a igreja de Cristo ela seja espiritual, ela é invisível e ela é o corpo místico de Cristo, ela tem uma expressão física, local, visível. Ela é a comunhão e a reunião daqueles que publicamente professam o nome de Jesus. Então, uma coisa não exclui a outra. Eu sei que tem irmãos, tem pessoas que não veem qual a necessidade de uma igreja, uma igreja como um organismo, uma instituição. Eles não veem a necessidade disso. É só ler a Bíblia e você vai ver que nós não inventamos isso. A igreja de Jerusalém estava lá, ela se reunia em Jerusalém e ela era liderada, está dizendo aqui, pelos apóstolos e pelos irmãos. Os irmãos aqui, nós vamos ver mais adiante, já eram presbíteros, eram pessoas, homens que tinham sido escolhidos pela igreja de Jerusalém para trabalhar ao lado dos apóstolos. Então, tinha os 12 apóstolos de Jesus Cristo e ao lado deles já tinha também esse grupo de homens que partilhavam a liderança com eles, a orientação espiritual daquelas centenas de milhares de judeus, talvez não chegava a isso não, daquelas milhares de judeus que haviam se convertido e se tornado cristãos ali em Jerusalém. E a notícia que chegou para eles é que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Como eu tinha dito, eles pensavam que a palavra de Deus era só para eles, mas agora veio a notícia, olha, tem gentios se convertendo. Lá em Cesareia, um centurião romano, ele e a família dele e uns amigos lá receberam a palavra de Deus. E quem estava lá pregando foi Pedro. Então essa é a notícia que chegou aos apóstolos e aos irmãos que estavam lá na Judéia. E, portanto, verso 2, quando Pedro voltou para Jerusalém, ele ficou um tempo lá na Cesareia, nós vimos isso aí, no verso 48, o verso imediatamente anterior, que depois de batizar Cornélio e sua família, pediram para ele ficar lá durante um tempo. Ele deve ter ficado um tempo para instruir, discipular, preparar aqueles irmãos, mas agora a sede dele é em Jerusalém, é lá que está a cabeça da igreja, por assim dizer, o organismo central da igreja está lá. Ele volta para Jerusalém e quando chega em Jerusalém, então já é recebido com essa pergunta, ou com essa afirmação, com essa acusação, talvez seja melhor, o verso 3, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Você percebe o desprezo, O termo incircunciso era um termo de desprezo que o judeu usava para quem não era descendente de Abraão. Uma das marcas dos descendentes de Abraão é que eles eram todos circuncidados. Então, os gentios eram incircuncisos, e isso era usado às vezes de maneira pejorativa. Vocês se recordam do relato da luta de Davi com Golias, quando Davi recebe a notícia de que todo dia o gigante Golias ia lá no campo de batalha insultar os israelitas, e quando Davi viu aquilo ali, ele ficou furioso e disse, quem é esse incircunciso filisteu
para afrontar os exércitos do Deus vivo. Lembra do relato? Davi chamou o filisteu de incircunciso, não é? Que era o pior nome que você podia dar para o gentio naquela época. E é o nome com o qual Cornélio e os outros, não é, que se converteram são nomeados aqui pelos apóstolos, pela liderança de Jerusalém. Pedro, você entrou na casa de homens incircuncisos. Que absurdo você fazer um negócio desse. E pior, você comeu com eles. Nós já vimos aqui que uma das causas da separação entre judeus e gentios era a dieta. O judeu não comia animais que não tivessem unha fendida e ruminasse. Isso aí já deixa de fora lebre, porco, né? Só coisa boa. Carne de coelho é muito boa, mas o judeu não podia comer. Não podia comer determinados frutos do mar, não podia comer determinadas aves, não podia comer animal que tivesse sido morto sufocado, porque ficava com o sangue dentro. O animal tinha que ser degolado para o sangue todo cair, porque o judeu não comia sangue. E os gentios comiam de tudo e de todo jeito. Então, para um judeu comer na casa de um gentio, ele iria quebrar a lei de Moisés nessa área de alimentação, com certeza. Então, para evitar isso, o judeu não comia com o gentio. Não comia com o gentio. E esse foi o questionamento. Você não somente entrou na casa de incircuncisos, mas você comeu com eles, Pedro. Você deve ter quebrado todas as leis do Antigo Testamento sobre comida. E a palavra que foi dada. Agora, notem que quem estava à frente desse questionamento de Pedro era aqueles que Lucas diz aqui, eram os da circuncisão. Está vendo aí no verso 2? Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo. Então, aparentemente, essa atitude não era de toda a liderança da igreja. Quem eram estes chamados da circuncisão? Provavelmente fariseus convertidos ao cristianismo, mas que ainda mantinham que a circuncisão era obrigatória, mesmo para o judeu convertido, para aplicar nos seus filhos, e para qualquer outro que quisesse ser cristão. Ser circuncidado era uma condição, não bastava somente crer em Jesus, tinha que ser circuncidado também, porque o evangelho é judaico. E você, para ser cristão, tem que se tornar judeu também. Então, os da circuncisão estavam fazendo esse tipo de coisa. E nota, gente, que eles ousaram questionar o apóstolo Pedro. Imagina, questionar o Papa. Não é? Imagina questionar o Papa. Esse pessoal não se enxergava, não é? Estavam diante do pai da cristandade ali e coloca ele na cadeirinha lá na sala do conselho e diz: você comeu com gente incircuncisa. Naturalmente era porque Pedro não era papa, né? Não era, ele era como qualquer outro apóstolo ali. E ele estava sujeito a ser questionado, claro, nas suas ações. Ele não era infalível nos seus pronunciamentos, nem nas suas atitudes. Mas foi essa a confusão que foi armada lá na Judéia, na igreja de Jerusalém, quando Pedro chega, e com ele aqueles 6 irmãos que estiveram com ele na casa de Cornélio. Bom, do verso 4 em diante, Pedro se justifica. Ele explica por que é que ele pregou aos gentios. E ele diz aqui o texto, que fez, o verso 4, Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, eu creio que a abordagem que Pedro escolheu aqui foi a mais sábia, porque ele resolveu contar os fatos na sequência em que aconteceram, porque na hora que você ouve a sequência dos fatos, você percebe que os fatos foram todos guiados por Deus e desembocaram no batismo dos gentios. Não tinha como fugir do que aconteceu. É como se Pedro dissesse assim: gente, eu só levei as últimas consequências à minha interpretação dos fatos. Os fatos que me aconteceram estavam todos apontando para uma coisa, e eu simplesmente segui a lógica desses fatos. Então, eu vou começar do começo. E aí Pedro faz uma exposição por ordem daquilo que aconteceu. E ele começa aqui do verso 5 e vai até o verso 14, contando as experiências que nós já vimos pelo menos 2 vezes, não é?
e toda vez que você encontrar na Bíblia a repetição da mesma história, como aqui no livro de Atos, é a terceira vez que essa história está sendo contada, é para dar destaque à sua importância e à sua relevância. E de fato é mesmo. Nós estamos diante de um momento crítico da história da redenção, em que o Evangelho está saindo da nação israelita e passando para as outras nações, está se internacionalizando, está se tornando uma religião mundial. Em vez de ser, se isso não tivesse acontecido, o cristianismo seria a religião dos judeus lá na Palestina, uma religiãozinha fechada desse tamanho, mas agora ela está tomando passos de se tornar a maior religião mundial que jamais houve. É um momento central, por isso o relato aparece vez após vez aqui. E o que é que aconteceu? Vamos de novo, né? Se a Bíblia está repetindo é porque é importante. Então vamos lá de novo. O que é que Pedro contou? O que é que aconteceu? Ele começa narrando o êxtase que ele teve lá na cidade de Jope, onde ele estava depois de ter realizado sinais e prodígios e evangelizado a pessoas ali. Ele estava na cidade, estava na casa de Simão Curtidor, beira-mar, e quando foi mais ou menos, ele diz aqui que ele estava orando, né? Nós sabemos pelos outros relatos que era meio-dia, ele estava com fome, subiu no primeiro andar da casa, e ele começou a orar enquanto o pessoal estava preparando a alimentação, e de repente ele entrou em êxtase, né? Ele saiu da realidade, se viu no mundo espiritual. E desse mundo espiritual ele viu descer uma coisa que parecia um lençol enorme, dentro todo tipo de animal. Ele menciona aqui que ele viu quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Então é todo zoológico, né, por assim dizer, não faltou nada, está tudo aqui. E só faltou peixe, né, aqui. Só faltou peixe, mas tem réptil que é parecido. Estava tudo ali. E durante por três vezes aconteceu o mesmo ritual. O lençol baixava, a voz dizia: Pedro, levanta, mata e come, porque era hora do almoço, né? Era meio-dia, ele estava com fome. Então, pode comer, Pedro, olha aí. E Pedro sempre dando a mesma resposta: não posso fazer isso, porque tem animais imundos aí, e nunca na minha boca entrou comida impura, desde que eu era criancinha. Fui criado no judaísmo, né? E ele cresceu judeu, respeitando as leis dietárias. 3 vezes isso aconteceu, Pedro disse, e ele disse, né, que ele recusou, até que finalmente tudo foi recolhido para o céu. Então esse foi o primeiro ponto, né? O primeiro ponto. O que ele não conta ainda, né, é que antes disso, lá em Cesareia, o anjo tinha aparecido a Cornélio dizendo: manda chamar Pedro. Ele vai dizer aqui na sequência, porque na história dele acontece depois do êxtase, que é o que vem em seguida, verso 11. Ele fala que na mesma hora pararam diante da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para encontrar comigo. Então, era um soldado piedoso a serviço de Cornélio e 2 soldados que serviam de escolta. Eles pararam lá e perguntaram se era lá que Pedro estava morando. Disseram que sim, e o Espírito Santo disse a Pedro, verso 12, que fosse com aqueles homens sem hesitar, porque eles tinham sido mandados pelo Espírito Santo. É o segundo evento. Primeiro evento, o êxtase. Segundo evento, o Espírito Santo falando ao coração de Pedro, dizendo: pode ir com essas pessoas, porque fui eu que mandei eles até aí. E aí Pedro foi, e aqui a gente descobre que com ele foram 6 irmãos. Né? Foram 6 irmãos fazendo companhia a Pedro. E Cesareia e Jope, a distância não era grande. No dia seguinte eles estavam lá em Cesareia e entraram na casa de Cornélio. Aí final do verso 12. Quando entraram na casa de Cornélio, ele omite aqui o detalhe importante de que Cornélio quis adorá-lo, ele recusou. Cornélio estava com toda a sua família, estava com amigos íntimos lá, estavam todos preparados para ouvir a palavra de Deus. Só recapitulando, Cornélio era um centurião, ele era capitão de uma coorte de 100 soldados, daí o nome centurião. Ele era romano, mas ele era temente a Deus, ele conhecia as tradições judaicas, gostava da ética judaica, observava as horas de oração, era uma pessoa que dava esmolas, era muito querido pelo povo judeu de Cesareia, mas não era salvo. Não era salvo, porque boas obras não salvam, religiosidade não salva e boas intenções não salvam. Mas
Ele nos diz aí no verso 13, Pedro diz que Cornélio contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Cornélio era um homem bom, temente a Deus, moral e irrepreensível, praticava boas obras, era religioso, orava todo dia, mas ele não era salvo, porque o que salva é a mensagem do Evangelho. E essa mensagem ela não é transmitida por anjos. O anjo que apareceu a Cornélio poderia ter explicado para ele o Evangelho, mas não é dado aos anjos essa tarefa, mas aos homens. É a nós que Deus encarregou de dizermos aos nossos semelhantes que eles são pecadores, que eles não são salvos pelas obras da lei, pela sua moralidade, por sua religiosidade, mas que Deus em Cristo Jesus oferece pleno perdão e salvação ao pior pecador, tanto judeu como gentil. Essa é a grande mensagem do Evangelho, que os anjos anseiam prescrutar. Eles olham, eles percebem, eles ajudam, mas não foi dado a eles. Porque a salvação foi para os homens e não para os anjos perdidos ou caídos. Então é nossa missão fazer isso. E foi isso exatamente que Pedro fez. Ele entrou na casa de Cornélio e ali ele começou a pregar. Então são três coisas até agora, não é? Primeiro, a visão, o êxtase de Pedro, em que ele viu o lençol cheio de animais imundos. O alvo de Deus com aquela visão era dizer a Pedro: acabou a separação entre judeu e gentil. Segundo, o Espírito Santo dizendo a Pedro: vai com esses homens porque fui eu que enviei. Com isso, testificando no coração de Pedro e mostrando a Pedro qual era o sentido daquela visão do lençol. Terceiro, o testemunho de Cornélio de que um anjo havia lhe aparecido e que tinha mandado chamar Pedro, para que Pedro viesse trazer palavras de salvação. Com tudo isso, o quadro parece completo, mas ainda não. Porque do verso 15 até o verso 17, Pedro faz um resumo do que aconteceu quando ele começou a pregar ali na casa de Cornélio. Ele diz no verso 15 aos líderes da igreja de Jerusalém: quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. A gente, na última mensagem, viu que Pedro já tinha progredido bastante quando o Espírito Santo caiu sobre eles, né? Ele diz aqui que foi no princípio. Então, imagina o sermão, o tamanho do sermão de Pedro, né? Porque ele já tinha falado dos milagres, o querigma, né? Eu apresentei para vocês sobre a forma de querigma, a mensagem básica do cristianismo. Pedro teve tempo de pregar tudo isso: quem era Jesus, os milagres que ele fez, que ele foi rejeitado, que ele morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, que ele é o Messias, que ele é o Salvador. E aí o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e todos os que o escutavam. Agora Pedro diz que isso aconteceu quando ele tinha começado a falar. Então, tudo aquilo que ele já tinha pregado era a introdução do sermão dele, não é? Ele ainda tinha muito mais para falar. Note que a expressão que Pedro escolheu para dizer o que aconteceu é que o Espírito Santo caiu sobre ele. Dá a ideia de um poder que vem para cima e domina. Caiu, veio em cima. Não é alguma coisa que foi derramada, mas algo que caiu. O Espírito Santo se apossou. É como se ele tivesse descido do céu com ímpeto e viesse com toda a força sobre aquelas pessoas reunidas ali. O Espírito caiu sobre eles e os dominou completamente. E Pedro diz: olha, como também sobre nós no princípio. Gente, se você fizer as contas, já fazia aqui pelo menos uns 4 ou 5 anos que o dia de Pentecostes tinha acontecido. E Pedro não conseguia lembrar de outro evento parecido nesses últimos anos. Ele lembrava de Pentecostes. Se isso fosse o tipo de coisa que acontecesse todo dia na experiência de Pedro e dos primeiros cristãos, ele teria dito assim: o Espírito Santo caiu sobre eles como caiu sobre nós na reunião de oração ontem. Mas ele não tem nenhuma outra experiência para contar, a não ser aquela de 5 anos, 4 anos atrás, lá em Jerusalém, que aconteceu conosco no princípio, que mostra que esse tipo de evento não acontecia todo dia, como alguns queridos irmãos querem. Pedro disse: o Espírito caiu sobre eles,
como sobre nós lá no princípio, no dia de Pentecostes. E nesse meio tempo, Pedro não lembrava de mais nenhum evento que ele pudesse usar como referência. Não é porque ele não se lembrava, é porque não tinha. Porque não tinha. Então, é importante esse ponto aqui. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. E aí ele disse: então, me lembrei da palavra do Senhor, mas uma prova de que não era uma coisa que acontecia todo dia, porque quando Pedro viu, ele disse: isso é o que o Senhor tinha dito, João vos batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. Então é isso que Jesus quis dizer. Isso que aconteceu com Cornélio é a mesma coisa que aconteceu conosco no princípio, que foi aquilo que Jesus disse, que nós seríamos batizados com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo não era uma coisa que acontecia todo dia, mas era alguma coisa que tinha um propósito definido, lá em Pentecostes e agora na casa de Cornélio. E o ponto disso aqui, ele podia ter dito que aconteceu com os samaritanos, que era mais recente, né? E Pedro inclusive estava lá. Mas o ponto aqui é que a experiência de Cornélio era igual à experiência dos judeus, para mostrar que não havia diferença. Tanto os judeus como os gentios estavam recebendo o Espírito Santo do mesmo jeito. Depois de Pentecostes, a igreja de Jerusalém não passou por experiência semelhante. Sempre a primeira é usada como a referência. E a conclusão de Pedro está no verso 17. Ele agora amarra, né? Feito toda a explicação por ordem, ele agora traz a conclusão lógica. Aí, o êxtase, lá em Jope. O Espírito Santo mandando eu ir com os irmãos. O gentil Cornélio tendo uma visão de anjo que manda me chamar. Eu começo a pregar o Evangelho, o Espírito cai sobre eles, exatamente da mesma forma que caiu sobre nós no princípio. No princípio vocês queriam o quê? Qual era a conclusão que eu tinha que chegar? É que Deus está recebendo os gentios na igreja como nos recebeu também. E, portanto, só me restava fazer uma coisa: batizá-los e recebê-los na igreja, do jeitinho que eles são, sem circuncisão, sem nada, sem a lei de Moisés, sem nada. É a conclusão óbvia dos fatos, desses fatos que ele começa a narrar em ordem e que levam à conclusão lógica, no final, de que, eu vou deixar a própria igreja dizer, não é? Verso 18, qual foi a conclusão? Olha aí, ó. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se, porque estava tudo com raiva de Pedro, né? Mas quando viram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus. Eu acho bonito isso, porque na hora que eles foram convencidos de coração, porque o argumento de Pedro era irrespondível, se existe esse advérbio aí, não é? Não tem como responder o argumento de Pedro. A sequência dos eventos era lógica, era óbvio, não podia ser outra coisa. Eles se regozijaram. Tão bom quando a gente vê, a gente se regozija com a salvação de outros. Tem gente que quando o inimigo se converte, diz assim: Deus, é feito Jonas, né? Não tem a história de Jonas? Quando os ninivitas se converteram, Jonas fez bico. Jonas fechou a cara. Eu sabia. Por isso que eu não queria pregar para esses incircuncisos aí. Que o Senhor salvou a cidade toda. O Senhor devia ter atacado o fogo. Olha a diferença, né? A diferença da atitude. Eles glorificaram a Deus. Porque aqueles que eram considerados incircuncisos, imundos, impuros, pessoas indignas, agora, eles dizem aqui, também aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Aqui a gente aprende um monte de coisa, né? Primeiro, que arrependimento não é uma coisa que você faz quando você quer. Tem gente que diz assim: eu vou deixar para me converter mais tarde. Primeiro vou experimentar a vida. Mais tarde, quando eu tiver assim uns 40, 45 anos de idade, a idade do pastor Augusto, aí eu vou me converter. Você não pode se converter na hora que você quiser, meu filho. Arrependimento é algo concedido por Deus. Você não pode produzir arrependimento no seu próprio coração.
seu coração endurecido, sua cerviz é dura como aço. Só o Espírito de Deus verga o coração humano. É Deus que concede o arrependimento. E o arrependimento é a condição para a vida eterna. Não é isso que diz aqui? Eles disseram, também aos gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida eterna. Sem arrependimento você vai para a morte eterna, para a condenação eterna. Mas se Deus lhe conceder arrependimento e você é arrependido, confessar seus pecados e crer em Jesus Cristo, você entra na vida eterna. Mas é uma dádiva de Deus, é graça de Deus. Você diz, mas pastor, então, o que é que eu tenho que fazer? Você faz o que Cornélio fez. Cornélio mandou chamar quem podia dizer para ele palavras de salvação. Cornélio ouviu o Evangelho. Cornélio, com toda a sua família, estava disposto a fazer aquilo que Pedro dissesse. Não fique parado aí esperando, pensando que o arrependimento vai cair assim no seu colo. Faça como Cornélio. E Deus vai lhe conceder o arrependimento para a vida. Jesus disse que todo aquele que vier a Ele, Ele não lançará fora. E essa verdade continua até o dia de hoje. Aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Louvado seja Deus, porque nós estamos aqui hoje e nós podemos receber esse arrependimento para a vida eterna, que antes foi dado aos judeus primeiro, agora aos gentios, nós brasileiros, podemos receber o arrependimento para a vida eterna. Já fiz muitas aplicações, eu quero terminar, queridos, com duas aplicações aqui para nós. A primeira é que nós vivemos na época dos gentios. O evangelho o cristianismo se tornou a religião mundial, a maior religião mundial. Que oportunidades para pregar o evangelho. Façamos isso com confiança, porque Deus está concedendo arrependimento aos gentios. Preguemos, anunciemos o evangelho, não tenha medo, testifique de Cristo. Deus vai usar a sua palavra, Ele não vai mandar o anjo Gabriel, mas Ele vai usar a sua palavra para levar arrependimento a esses corações perdidos que se encontram a isso. Faça isso com confiança. Segunda aplicação que eu queria fazer, mas com muita cautela para não ser mal entendido. Pensando aqui no exemplo de Pedro, nós devemos estar dispostos para aprender e rever conceitos antigos, não é? Foi o que aconteceu com Pedro. Precisamos estar dispostos para isso. Existe um sentido em que existem coisas que a gente aprende e que são a base do Evangelho e que não há o que reformar nisso. Por exemplo, a doutrina da justificação pela fé em Cristo, ou que Cristo é o Filho de Deus, ou que Ele ressuscitou dentre os mortos. Não há revisão disso, não há reforma desse pensamento. Mas nós cremos em muitas outras coisas que não são o cerne do Evangelho. E nós precisamos estar abertos para rever conceitos quando a verdade de Deus se apresenta em ordem diante de nós, nos levando a uma conclusão inegável. Vocês sabiam que, na verdade, são 6 solas da Reforma, que tem um 6º sola que os reformados não gostam muito. Sabem todos, né? Sola Escritura, sola fide, sola graça, solus Christus, soli Deo glória. E igreja reformada sempre se reformando. Esse é um dos lemas da Reforma Protestante, tão importante quanto os 5. A igreja reformada sempre se reformando, à luz da palavra de Deus. O que é que faz? O nome já diz isso, ela é uma igreja reformada, ela se reforma à luz da palavra de Deus. Quanto mais ela estuda a Bíblia, mais ela aprende sobre Deus, mais ela se reforma em pontos onde ela poderia estar equivocada, não nos pontos centrais do Evangelho. Mas, como eu disse, a gente acredita em muita coisa que não é essencial. Eu sei que tem muita gente que durante muito tempo acreditou que era pecado ir para a praia. E de repente a graça de Deus abriu os olhos, né? E ele viu que a praia é um local maravilhoso, que ele pode desfrutar dando graças a Deus. Não é verdade? Quando me converti, eu peguei os meus discos dos Beatles, Led Zeppelin, Rod Stewart,
né? Quebrei tudo, fiz uma quebradeira nos discos de vinil, né? Joguei fora, peguei minha radiola, quebrei minha radiola. Eu não podia passar perto de gente tocando música do mundo. A minha família estava na sala assistindo televisão, assistindo novela. Eu passava e fazia, ó Baal, ó Baal, debochando da minha família. Mas o tempo foi passando, vieram 4 filhos, né? O tempo foi passando e algumas coisas mudaram. E eu sei que mudou para o certo, para o melhor. Então, a gente sempre deveria lembrar desse ponto aqui. Como Pedro, a vida toda para Pedro, os gentios eram imundos, impuros e não mereciam o Evangelho. Mas um dia Deus abriu a mente de Pedro e disse, Pedro, você vai ser esclarecido na verdade. E que bênção, não foi? Pedro abre a porta da igreja de Cristo para os gentios. Todos nós precisamos ter coragem de mudar naquilo que fica claro que nós precisamos mudar. Eu não me refiro, volto a dizer, por isso que eu disse no início, eu não quero ser mal entendido. Tem coisas que formam o cerne do Evangelho e que são, eu vou usar o termo, imexíveis, não tem como mexer. A trindade, a divindade de Cristo, a pessoalidade do Espírito Santo, a morte de Cristo pelos nossos pecados, sua ressurreição dentre os mortos, sua segunda vinda, a realidade do céu, do inferno, isso tudo é inegociável. Mas entre todas essas coisas e a nossa vida aqui no mundo, existe uma área muito grande de crenças que precisam ser constantemente submetidas ao escrutínio da palavra de Deus. Porque só ela é nossa regra de fé e prática. Às vezes você foi criado numa tradição, às vezes você cresceu numa igreja, às vezes você cresceu numa família que veio de uma religião, de certas coisas eram acreditadas, não é? Tem coisas que a gente precisa pensar e pedir, dizer como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, disse a Timóteo, que se ele porventura pensasse diferente, Deus haveria de esclarecê-lo. Peça a Deus humildade, sabedoria e diga, Senhor, eu quero crer naquilo que tua Bíblia diz. É isso que eu quero ser fiel à Escritura Sagrada. Amém? Que seja assim com todos nós, queridos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Já vou pedir aqui aos nossos diáconos que, por gentileza, os microfones já estão aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua revelação escrita, te agradecemos pela maneira como o Senhor conduziu Pedro e os demais irmãos para entenderem essa verdade que nos abençoa até o dia de hoje, que aos gentios também foi concedido o arrependimento para a vida. Te damos graças por isso, porque nós pudemos ser arrependidos, estar arrependidos, reconhecer os nossos pecados, admitir a nossa culpa e nos refugiar nos braços salvadores eternos do Senhor Jesus. Obrigado pelos queridos que aqui estão nessa noite, os que acompanharam também, Senhor, pela transmissão. Livra-nos do mal, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês podem sentar. Antes das perguntas e respostas, eu anotei aqui duas ou três coisas que eu preciso dizer para vocês. Primeiro que a nossa livraria, logo terminando aqui, ela vai estar à disposição. Eu soube que teve munguzá hoje, né? Não sei se ainda tem, né? Mas já teve munguzá hoje, ótimo. Também na próxima segunda-feira nós não teremos o Exponda as Escrituras por conta do carnaval. E também logo depois daqui, os irmãos vão descer, vão estar lá embaixo. Eu gostaria de estar com os irmãos lá embaixo, comer munguzá também, se vocês deixaram. Mas eu tenho uma reunião logo depois, então eu não sei se eu teria a oportunidade de cumprimentar vocês lá embaixo. Mas sintam-se todos abraçados e queridos. E nós temos aí 5 minutinhos, tem alguns eventos da igreja, mas como eu estou avisando toda segunda-feira, vou deixar para avisar na próxima, tá certo? Vamos para as perguntas, se alguém... O aviso de sempre sobre perguntas. Por gentileza, faça uma pergunta, tá? Não conte experiência pessoal, não é que não é importante, não é? Mas é que o momento é curto e queremos apenas dar chance para responder perguntas, se
se nós pudermos. Por favor, meu irmão. Esses animais que Pedro viu no lençol, não seria uma sinalização para ele aceitar os gentios, os incircuncisos, essas pessoas, muito mais do que o problema do alimento em si? Sim, sem dúvida. O sentido daquela visão era Deus dizendo para Pedro. Pedro disse assim: eu não vou comer não, porque esses animais aqui são impuros. E Deus disse: aquilo que Deus purificou, você não considera impuro. Ou seja, ao considerar aqueles animais como puros, Deus estava dissolvendo as leis dietárias de Moisés e, portanto, acabando a separação entre judeus e gentios, porque era o que mais dava separação, era isso aí. Então, o sentido é esse aí, não é? O sentido é esse, dizer que não tinha mais essas leis. Essas leis passaram, elas cumpriram o propósito e agora não tem mais esse tipo de lei. Se alguém não quer comer carne de porco ou sangue, é uma decisão pessoal e eu respeito isso. Qualquer pessoa que acha que não deve comer sangue ou carne de porco, eu respeito e entendo você plenamente, mas não faça disso uma regra para os outros, porque você não tem base para fazer disso uma regra para os outros. Agora, quem come, não condene quem não come, e quem não come, não julgue quem come. É o que o apóstolo Paulo diz no final da carta aos Romanos, né? A gente respeita as opiniões uns dos outros nisso aí e vamos vivendo como irmãos. Amém? Tá bom. Mais alguma pergunta? Ali, por favor, querido. Amém. Graças a paz, irmãos. Graças a paz, reverendo. Ouvindo essas duas últimas exposições e percebendo a questão de que o querigma seria uma forma sistematizada de anunciar a revelação, também pensando no fato de que a expressão sã doutrina seria uma sistematização de ensino de Jesus, a pergunta é: será que nós, enquanto igreja contemporânea, não cometemos um erro quando nós focalizamos todas as ações de Deus no extraordinário, no casual e no estonteante, quando muitas vezes na própria experiência da igreja de Atos e a igreja neotestamentária do primeiro século, a coisa era muito mais, vamos dizer assim, ordinária e sistemática em certos termos, ainda que o Espírito e os apóstolos não estavam presos a um sistema, mas se utilizaram desses sistemas para anunciar o Evangelho? Sim, eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Essa é uma questão muito importante, porque ela foca sobre uma linha de equilíbrio entre o informal, que é muito associado à ação do Espírito Santo, à ação espontânea do Espírito Santo, e o mais formal, que está mais associado a planejamento, organização, sistematização. Por exemplo, tem irmãos que preferem um culto, eles acham que o culto informal ele é mais espiritual. Ou seja, o culto começa e ninguém sabe para onde vai nem quando termina. Então, todo mundo pode falar, se sentir movido pelo Espírito, pode dar uma profecia, pode falar em línguas, alguém pode se levantar e dar um testemunho, cantar um hino. Então, alguns irmãos acham que esse tipo de culto, ou esse tipo de atitude, ele dá mais liberdade ao Espírito Santo. Ao passo que tem outros irmãos que acham que um culto litúrgico bem organizado, ele facilita o propósito do culto. Então, se você tem um momento de adoração, em que você vai ler passagens da Bíblia que falam de adoração, que a música é uma música de adoração. Depois vem uma parte de confissão, em que você é levado a ler na Bíblia os seus pecados, confessar esses pecados, cantar hinos de confissão, depois ouvir a exposição bíblica sobre aquele assunto. Alguns acham que isso é muito mais espiritual e ajuda muito mais as pessoas a ter um encontro com Deus no culto. Mas aí você pode chegar ao extremo de algumas denominações que tem inclusive um livro de orações. O pastor, na hora de orar, ele abre um livro, oração para o domingo, dia tal, e ele lê a oração. Aí é demais também, né? Aí é sistematizar demais. Por outro lado, você vai ter cultos como os Quakers, que era um grupo depois da Reforma Protestante. Eles não tinham pastor, não tinham liturgia, não tinha nada, ninguém sabia quem ia pregar. Na hora de se reunir, todos eles se reuniam e ficavam em silêncio, esperando que o Espírito Santo tocasse no coração de alguém que se levantasse e dissesse: Deus me deu uma palavra.
Aí depois que sempre eram as mesmas pessoas que faziam isso, eles se tornaram um pouquinho mais formais, não é? Porque se você fizer isso numa igreja, você vai notar que depois de 3 meses são sempre as mesmas pessoas que vão se levantar e vai dizer: Deus tocou meu coração e eu trazer essa palavra ou não. Então a gente tem que evitar os dois extremos. Eu creio numa sistematização, mas que dê liberdade para o Espírito Santo agir, diferente daquilo que eu programei. Por outro lado, eu não creio no culto como uma bagunça, que cada um vai fazer o que deseja, né? O apóstolo Paulo diz no final da primeira carta aos Coríntios: seja tudo feito com ordem e decência. Ordem e decência. Ele disse isso porque na igreja de Corinto era uma bagunça, o culto, né? Então tem que ter ordem e decência. Excelente, muito bom. Por favor. Pastor, no versículo 3, quando os cristãos, os judeus, eles questionam Pedro acerca dele ter ido na casa e ter comido, não obstante esses cristãos serem salvos já pela graça em Cristo, porque eles ainda viviam sob o jugo dessa alimentação, dessa regração de ser judeu ou de atuar como judeu? Isso. Essa é uma questão que foi bem na veia essa daí, viu? Porque essa é uma pergunta tão importante, existe até cursos sobre isso. Quando eu estava fazendo meu doutorado lá em Westminster, lá nos Estados Unidos, eu fiz um curso de verão, o título era Paulo e a Lei de Moisés. Então foi 3 meses de estudo sobre passagens como essa, para a gente tentar entender por que o apóstolo Paulo, depois de convertido, ele fez voto, rapou o cabelo. Lembra disso? Né? Ele fez voto, rapou o cabelo. Quando ele esteve lá em Jerusalém, lá no finzinho do livro de Atos, Tiago disse para ele: olha, tem uns irmãos aqui que guardam a lei e ouviram dizer que você não guarda a lei. Paulo fez voto e foi no templo lá com esses irmãos. No sábado, Paulo ia para as sinagogas. Ele queria estar em Jerusalém no dia da festa de Pentecostes. Então, como explicar isso, né? Paulo continuou praticante da lei de Moisés e os demais irmãos. Então, a resposta que eu encontrei, que me satisfez, foi que essas práticas judaicas, especialmente essas 3, a circuncisão, a dieta e o calendário, eles eram marcadores identitários da identidade judaica. O judeu se identificava por isso. Se você perguntasse a alguém no século I, o que era um judeu? A resposta seria: alguém que não come carne de porco, não faz nada no sábado e que quando o filho nasce faz operação de fimose. Então, eram as 3 marcas do judeu. Então, mesmo que o judeu cresce em Jesus como Messias, ele continuaria a praticar aquelas coisas que eram parte da identidade dele, da cultural dele. Então, ser um bom cristão não significava ser um mau judeu. Você poderia crer em Jesus como Senhor e Salvador, circuncidar seu filho, né, não comer determinadas comidas, lembrar das festas e quando celebrá-las apontar para o Messias que já chegou. Eu duvido que Paulo alguma vez tenha oferecido sacrifícios. Eu não creio que ele fez isso depois de convertido, e nem os judeus de Jerusalém, porque eles entendiam que os sacrifícios apontavam todos para Jesus. Mas as outras coisas que faziam parte da cultura judaica, eles continuaram praticando aquilo ali e sem escrúpulo, né? Sem que percebessem que aquilo... Eles não entendiam que eles estavam tentando se justificar pela lei ao fazer isso, porque eles sabiam que era pela graça. Tá bom? Muito bem. Queridos, muito obrigado. Tem mais um aí? Vamos lá. Pastor, o senhor falou no verso 15 que esse cair do Espírito no princípio, o senhor relatou a questão de Pentecostes, né? Eu tenho entendido que foi sobre conversão. Então, a gente reformado, a gente crê que o batismo com o Espírito Santo é a conversão, né? Então, nesse princípio aqui, o senhor voltou, assim, relatou esse princípio como a questão de Pentecostes de Atos. Só que no 17, ele diz assim: se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus. Aí eu fiquei... Foi lá em... Sim, porque lá em Pentecostes teve os dons extraordinários, né? Aí... Não. Veja só, quando Pedro diz assim: o Espírito Santo caiu sobre nós, caiu sobre eles como sobre nós no princípio, ele estava se referindo ao dia de Pentecostes, porque logo em seguida ele diz: aí me lembrei de que Jesus falou, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, aquilo que Jesus prometeu, vocês serão batizados com o Espírito Santo,
ele prometeu aos discípulos, aconteceu no dia de Pentecostes. Eles foram batizados com o Espírito Santo ali. Essa outra passagem que você diz, em que Pedro diz assim, que eles receberam o Espírito Santo, como também nós quando cremos, isso aí não quer dizer que os discípulos se converteram no dia de Pentecostes, porque eles já eram crentes. Eles já eram crentes. Então, a tradução ou a maneira de falar dá essa impressão aí. Eu consultei esse versículo, olhei várias traduções. A ideia não é que eles receberam o Espírito Santo na hora que se converteram, porque Pedro já era convertido, todos os outros eram convertidos, só não era Judas. Lembra que Jesus disse: todos vocês estão limpos, menos um. Jesus disse isso antes de Pentecostes. Então, eles eram crentes, menos Judas. Então, a sequência lógica é essa: eles já eram crentes, o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes, batismo com o Espírito Santo, capacitados, falaram em línguas. Nos samaritanos foi parecido, eles se converteram primeiro com Filipe, pregação de Filipe, depois Pedro e João foram lá, impuseram as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. No caso de Cornélio, coincidiu com a conversão de Cornélio. No caso de Atos 19, os discípulos de João Batista coincidem com a conversão dos discípulos de João Batista. Você vê então que tem um padrão, não tem um padrão que você possa dizer. Por quê? Porque o livro de Atos é um livro histórico, ele está narrando eventos distintos que sinalizam a entrada de grupos diferentes na igreja. Então, é por isso que não dá para você, assim, fazer um modelo para o de hoje. Para o que hoje, o que vale hoje, o paradigma para hoje, você vai encontrar nas cartas. 1 Coríntios 12, 13. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito e bebemos do mesmo Espírito. Você não vai encontrar, por exemplo, nas cartas do Novo Testamento, nenhuma vez o autor bíblico dizendo às igrejas. Paulo escreveu aos Romanos, escreveu Filipenses, Tessalonicenses, escreveu a carta aos Efésios, aos Colossenses, e nenhuma dessas cartas Paulo diz assim: busquem o batismo com o Espírito Santo. Nenhuma vez, não tem uma vez. Mas ele diz o tempo todo: busquem ser cheios do Espírito Santo, andem no Espírito Santo. Por quê? Porque eles já tinham sido batizados no Espírito Santo quando se converteram. Então, esse é o padrão hoje. Quando uma pessoa se converte, ela é batizada com o Espírito Santo. Esse é o padrão que é tirado do Novo Testamento como um todo e não somente do livro de Atos. A sua pergunta é muito complicada, tá certo? Eu não sei se a resposta ajuda um pouquinho. Se não, eu prometo, na próxima segunda-feira, a gente vai trabalhando aqui, não é? Vamos trabalhando e orando e dizendo: Senhor, se eu estou errado, o Senhor me mostra, não é? Aplicando aquilo que a gente falou. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês, boa semana. Até a próxima segunda, que nos reunirmos.